Vamos ter aqui, não é? E aqui convidar o Ricardo. Vamos ter aqui mais um pai. Estes lives deram-nos aqui também voz aos pais, não é? Para dar... Ahá! Olá! Olá! Então... Consegues-me ouvir? Eu consigo te ouvir. Pronto, perfeito. Consegue ouvir? Eu consigo-me ouvir a mim próprio, sim, sim. E eu E ouço para ti também. Sim, sim, também, certo. que é importante. Como estás? Eu Como é que estou vocês bem. estão? Estão bem? Sim, sim, também. Sim, Estamos bem. não foi um dia, não foi os melhores dias, confesso. Agora estou bem, estamos aqui a conversar. Sim, eu tenho tido uns 30 desses, mas está tudo bem. Tá, né? Eu tive aqui de segundo, assim, talvez porque também o Vítor está em teletrabalho, né? E às tantas ele teve aqui este período de férias da Páscoa, não é? Um bocadinho, depois este início de semana, isto correu tudo assim muito bem. Hoje a coisa já... Mas temos que nos habituar a estes dias, né? Claro, claro. Sim, sim, vai acumulando o stress, é normal. É. As pequeninas coisas, aquelas pequeninas coisas às quais não damos tanta importância no dia-a-dia, agora começam a ter. Eu acho que este é um dos efeitos daquilo que estamos a viver, é que acho que tudo é mais intensificado. E há coisas que às vezes até te passam ao lado, nem das conta que aconteceram, e agora das conta de tudo. E qualquer coisinha ganha uma dimensão desproporcionada às vezes. Isso mesmo, é um bocado por aí. Olha, podia também que te apresentasses um bocadinho. Acho que também, como falamos aqui de pais empreendedores, não é? Primeira viagem, só dizer-te isso um bocadinho. Há quanto tempo é que és pai e também o teu lado profissional assim também. Com certeza, vou ser breve porque também não há muita coisa para dizer. É. Eu costumo dizer que comecei a minha segunda vida para aí há 3 anos. Eu trabalhei uma data de anos numa empresa muito grande e depois para aí há 3 anos mudei de vida e criei um projeto de vida ao qual as pessoas têm aí o triste hábito de chamar empresa, mas que não é. É uma coisa que eu faço e que gosto de fazer. E que me dá dinheiro, ainda bem, e sou pai há 9 meses, portanto a Ema tem 9 meses, eu estava a ver o Duarte com a Rita, a Ema tem 9 meses, é do dia 1 de julho, e agora está fechada numa cave, porque senão estava aqui a bater no telefone e não sei o que assim, portanto eu decidi que era melhor que ela não participasse nisto. Sim, e é isso. Uhum. E a Rita estava a dizer que o Duarte era muito sossegadinho, não sei o quê. E a Ema, como é que é? A Ema é assim, a Ema tem alturas. O que eu acho é que a Ema faz de propósito certas coisas. Porque a Ema consegue ser muito sossegadinha e está ali uma hora a brincar com os brinquedos dela. Eu ouvi a Rita dizer que o Duarte não liga nenhuma à televisão, a Ema torce o pescoço, tipo exorcista, para trás, para ver televisão e é capaz de estar entretida a ver o Baby TV, que é a única coisa, aliás, que se vê cá em casa agora, e está ali a brincar com os brinquedos dela e não sei o quê, e está bem. Tem duas coisas que são difíceis de gerir às vezes, que é a primeira é que agora está na fase das chapadas nas ventas. Portanto, tu pegas nela ao colo e a dá lá, e ela, pumba, chapada nas ventas, sim, e agora passa o tempo nisso, é giríssimo, porque depois tem umas unhas boas, parece que vive com gatos agora, sempre todo arranhado. E as unhas não param de crescer, não é? Não. Eu já experimentei limar-lhe as unhas tipo 10 em 10 minutos, mas não vale a pena. E depois tem outra coisa que é, ela requer sempre atenção quando eu quero fazer alguma coisa. Portanto, eu posso estar na televisão a babar-me e não sei o quê, e ela está ali entretida. Levanto-me porque agora decidi que vou trabalhar 1 hora e chora e tem de se pegar ao colo e pronto. Mas isso eu acho que é de propósito, sabes? A Rita dizia que o Duarte está farto dos brinquedos, eu acho que a Ema está farta de mim já e, portanto, faz de propósito para me chatear a cabeça. Mas de resto, eu vou-te dizer, eu tenho que confessar que nós temos alguma sorte, porque a Ema é um bebê mais ou menos perfeitinho. Dorme a noite toda, come, não chateia, é raro ouvi-la chorar e, portanto, nós não temos muito de que nos queixar. Quer atenção, como os bebés todos querem, e está em casa com os pais. Eu ouvi a Rita dizer, e concordo, acho que, apesar de tudo, somos uns privilegiados, porque poder estar em casa eu não vou dizer que é o pesadelo, mas é o calcanhar daqueles dos pais todos, é ter um bebê e depois descobrir que ele passa o dia inteiro na creche e faz os tais primeiros todos de que a Rita falava na creche, porque as pessoas têm de trabalhar. E poder estar em casa nesta idade com ela a presenciar isso tudo, apesar de tudo, facilita as coisas, claro. Claro. Sim. Isso mesmo. Mas eu acho piada porque, quer dizer, começaste agora, se calhar já começaste há mais tempo a escrever. Eu já te conheço há muito tempo, mas comecei só a ver os teus textos agora há pouco tempo.
Não Sim, sei se sim. já te há muito ou não. E Não. acho que porque às tantas, sei que também sempre quiseste muito ser pai e sempre Sim. tiveste esta coisa, as crianças gostam sempre muito de ti, principalmente as meninas, não é? Pequenitas. Sim, não é? Quando está a brincar contigo e não sei o quê. E acho giro a visão que tu dás, que foi exatamente o que eu senti quanto mãe. Depois da tua filha, que é aquele choro que nos irrita, que é insuportável, delas pá, chega a pontos que realmente, por mais que gostemos imenso de crianças que sejam muito boas e não sei o quê, há momentos difíceis, não é? E principalmente em quarentena deve haver, não sei. Agora já não me lembro da Alice. Sim, sim, para já há uma coisa que é difícil sempre, mas isso não é de mim a toda a gente, que é os dos outros são dos outros e os teus são teus, não é? Portanto, é verdade que eu tenho uma tendência já há muitos anos de me dar bem com crianças, porque elas são muito inocentes e vão nas coisas que eu digo. Mas depois o que acontece é que ao fim de 1 hora ou 2 vão para casa com os paizinhos e depois fazem as birras noutro sítio qualquer e isso a mim já não me assiste. E mesmo O que é que que façam acontece? não é? Certo, é uma vez em quando. O que acontece é que a Emma, em princípio, vem para casa comigo. E, portanto, quando faz as birras, faz aqui. E o texto que eu escrevi a semana passada sobre isso, eu acho que até tem mais a ver comigo do que a ver com a Emma, porque a Emma chorar é uma coisa que é relativamente normal, é um bebê e, portanto, chora. Não sabe fazer muito mais do que isto, chora e pronto, é só o que ela sabe. Vinha com este programa e é o que sabe fazer. O que acontece é que a mim o que me afeta não é o chorar, é a imagem que eu tenho do porquê que ela chora. Porque se a minha filha estiver toda a noite a chorar, e isso aconteceu com cólicas quando era bebê, e aconteceu com os dentes, se passar noites, salvo seja, a chorar, isso a mim não tenho problemas nenhuns com isso. E sou o super-homem que o pai é suposto ser, e estou lá toda a noite e não sei o quê. Às vezes irrita-me quando eu assumo que é birra. E que ela faz... Sabes, quando vai para a cama, para o quarto, a gente é capaz de pôr-lhe a Xuxa na boca o dia inteiro, 50 vezes, e ela gosta muito. Levas à noite para o quarto, pões-lhe a Xuxa na boca, ela percebe que é para dormir, cerra os lábios e chora e não quer, e isso tira-me um bocado do sério. Mas é um problema meu, não é um problema dela. Vou batendo com a cabeça nas paredes, às vezes, e passa-me. E passa-me. Também sentes culpa. As mães sentem muita culpa. Os pais também, há bocado a Rita até dizia assim, mãe é mãe, e nós dizemos muito isso, também gostava de ver contigo se mãe é mãe, mas isso da culpa, como pai sentes, eu sinto o Vítor muito mais liberto nisso do que eu. Eu estou aqui, se for preciso, aqui a bater-me e ele aquilo assusta-lhe, mas depois passa. Pois, a mim menos. Mas eu acho que isso nem tem tanto a ver com o facto de ser pai ou de ser mãe. Eu conheço muito boa mãe que não tem culpa de coisa nenhuma e que não tem muita ligação aos filhos. Eu acho que isso é muito ligado à personalidade. Eu sinto muita culpa. Sinto muita culpa por 2 razões. Primeiro, porque, tal como escrevi no texto, embora não me tenha alongado muito, eu sei que este traço da minha personalidade vem de coisas da minha própria infância. E, portanto, há uma não vontade, claro, de passar isso para a infância da Emma. Não quero. E, portanto, isso já me culpabiliza, porque tenho aquela ideia de que não consegui resolver a tempo coisas que hoje, se calhar, me perseguem. Mas, acima de tudo, sinto culpa porque, às vezes, tenho vontade de arrancar braços à minha filha adentada. E parece-me que isso não era bom de se fazer, mas eu acho que a culpa que sinto 2 coisas. A primeira é que sinto a culpa de não saber gerir. E às tantas é uma culpa misturada com um sentimento de estás a falhar, que é devias. E depois, quando entra o cérebro racional, ainda pior, porque diz assim: não, mas é um bebê de 9 meses, chora e, portanto, é normal, estás-te a chatear para quê? Mas a resposta emocional é muito mais primitiva do que a resposta racional. A mim, se me enerva, eu não consigo evitar, não controlo. Depois, racionalmente, tento, mas o primeiro é esse. E depois sinto a culpa de não conseguir reagir como gostaria. É claro que eu gostava de a ter ali a chorar e eu, muito bem, não se passa nada, mas dá-me vontade de lhe dar cabeçadas. Dá. Não dou, mas dá muitas às vezes. Sim, não é fácil às vezes. Eu percebo-te, também partilho disso. Não, mas é. E depois tu tens outro lado, que é o teu lado. Bebo e coisa. Tem que ser, não é? Não há como. O teu lado profissional, não é? Tu és coach também. E, portanto, como é que isso... Ou seja, estás sempre a tentar exercitar aquilo que, no fundo, é o teu trabalho também aí em casa, principalmente nesta quarentena. Como é que isso funciona? Estás sempre... Não sei, usas isso, por exemplo, agora. Tu o teu trabalho, a maior parte, acho que ainda era assim, era fora de Portugal, portanto passavas muito mais tempo noutros países, não é? Ainda é. Ainda é, não é? Só que agora estás fechado em casa, não é? E antes andavas muito
por estavas mais noutros países. E agora tens que estás em casa, não viajas, passaste a estar realmente sempre com elas as duas e, portanto, como é que é? Usas isso? Como é que... Sim. Há truques? Sim, há truques. E o primeiro é beber muito, como eu estava a dizer. O segundo truque, eu confesso que não é meu, mas que é o facto de viver com a Patrícia. Portanto, a Patrícia garante que isto funciona. E, portanto, eu não sei se somos dois pais com uma criança ou se é uma mãe com duas crianças, mas à conta dela isto gera-se. Mas, basicamente, o que tu disseste de não viajar ou de estar fechado em casa, a mim, na minha personalidade, impacta-me muito. Porque eu preciso de exterior. Eu todos os dias noto que a casa é mais pequena. E isso é uma coisa que eu reparo. A casa cada vez está mais pequenina. E eu preciso de ir lá fora. Eu comecei a correr, portanto, nota-se bem o estado de desespero. Esta história de viajar, para mim, era um bom equilíbrio, porque há alturas em que estou sozinho e posso pensar naquilo que tenho de fazer, e clientes que acompanho, e formações que dou, coisas que tenho de preparar, em comboio. Eu trabalhava imenso em comboios e aviões e não sei o que me dava jeito. Hoje, trabalhar em casa é bonito, mas é no papel. E eu nem sou dos piores, mas esta coisa que o Estado, e com boa vontade, eu percebo que ninguém fez por mal, pediu aos pais, é absurdo. Repara, se fosse possível os pais trabalharem com crianças em casa, levavam-nas para o escritório. Não era? Para elas andarem lá nas reuniões, mãe, quer colo, e não sei o quê. Isso não é possível, por isso é que elas não vão para o escritório. Mas ainda se pede aos pais que trabalhem 8 horas, supostamente 8 horas com crianças em casa, aos gritos, salvo seja, mas como ainda se lhes pede para durante essas 8 horas fazerem o papel de ensino primário e de professor de ensino primário. Portanto, esta história de dizer que as pessoas estão em teletrabalho em casa e a telescola e não sei o quê, isto funciona, mas é no papel, não funciona em mais lado nenhum. Eu sinto essa dificuldade. Eu tenho um processo criativo que é lixado. Porque o meu processo criativo não funciona como a Rita. Eu gostava de funcionar como a Rita, que é agora vou-me sentar aqui e isto tem que ser alguma coisa. Não funciona assim. Eu estou muito bem a babar-me no sofá e de repente tenho uma ideia e quando tenho a ideia tem que ser agora. E tenho que estar ali 2 ou 3 horas e sou capaz de fazer um trabalho de semanas, salvo seja, em 4 ou 5 horas, porque assim que o processo começa, eu faço tudo até ao fim, faço tudo de uma vez. E depois dou retoques, mas faço tudo de uma vez. O que é que acontece? Às vezes, quando tenho esse processo criativo, aí quer atenção e quer chorar e quer não sei o quê. E depois acontece, eu escrevi sobre isso no outro dia, eu durmo cada vez menos. Eu não dormia muito. Eu tenho uma gestão de sono esquisita. Eu sou capaz de passar 2 semanas, se for preciso, a dormir 4 horas por noite ou 5. E depois há um dia que durmo 12 horas e faço reset e continuo. Mas agora sinto que durmo menos. Pá, eu desde que estou em casa já fiz diretas, durmo 3 horas, durmo 4 horas e isto anda assim. E não tenho sono nenhum. Esperar-se-ia que eu às tantas andasse aí a cair, mas levanto-me às 8h30 fresco e fofo, como se não fosse nada, depois de me ter deitado às 5 da manhã. Mas não dormes porque não consegues, não tens sono ou porque aproveitas para trabalhar? Eu acho que é os dois. Eu sou muito mais notívago, eu trabalho muito mais à noite. Mas o que acontece é que se trabalhasse à noite a morrer de sono, às tantas ia para a cama. Mas não tenho. E acontece-me, posso dizer-te, às vezes são 4 e 5 e 5h30 e eu obrigo-me a ir para a cama porque se não sei que ficava a noite toda a fazer e depois assim. Sim, eu também durmo muito menos e lá está, e nem é que não dá, não consigo dormir, não sei, é uma coisa que às tantas é a dificuldade em adormecer, depois adormeço, acordo sempre à meia da noite e lá está, e se tento contrariar isso, mas se viesse trabalhar ou fazer qualquer coisa, faria. Sim. Também noto muito isso. Não sei a mim acontece-me o ridículo, salvo seja, de às vezes obrigar-me a ir para a cama e estou 1 hora no escuro a olhar para o teto. E aquelas pessoas que dizem, não, mano, mas fecha os olhos que dormes. Como aquela que dorme ao meu lado, que diz, não, fecha os olhos e vais dormir. E eu, ao fim de 1 hora, levanto-me e venho fazer coisas porque não dá. Sim, não tem, a gestão do sono não... Sabes que eu tenho a ideia de que isso é uma resposta do corpo que é inconsciente. E é uma resposta a dizer... é uma resposta a dizer que alguma coisa não está bem e, portanto, há um estado de alerta que te faz dormir menos e que te faz estar mais tempo com recursos acordado. Tem a ver connosco, não é? Muito sim, eu acho que sim. E para responder à outra pergunta que tu dizias do coaching, não, de todo. A formação que fiz, eu fiz 2. Fiz a formação de coaching e fiz
Ainda não fiz, vou acabar agora, a pós-graduação em Psicologia, mas não é possível tu estares... Isso é uma pergunta que me fazem muito nas formações, que é, eu às vezes falo das coisas, eu faço uma formação de coaching associado ao management, e as pessoas perguntam, mas tu és 24/24 assim? Não, porque isso não existe. Nem eu, nem outros coaches, nem psicólogos, nem nada. Portanto, tu tens não deixa de ser, embora eu não a considere assim, mas não deixa de ser uma profissão. Eu sou coach e tenho coisas que limpo, salvo seja, da minha mente, quando estou a acompanhar alguém, porque tem que ser, senão não consigo. Mas na minha vida sou uma pessoa como as outras, e sou parvo como as outras pessoas, e tenho defeitos como muitos, aliás. E não conseguimos sê-lo para nós, não é? Nós não nos olhamos da mesma forma, nós estamos a observar de fora, não é? Claro. Sim, essa metaposição que se chama, tu não tens para ti nem para os teus. Porque a limpeza de julgamento que eu sou capaz de ter quando acompanho clientes que me dizem às vezes coisas que não me cabem na minha maneira de viver, mas que não têm que caber porque não é de mim que estamos a falar, não é igual se fores tu a dizer-me que és minha amiga ou a Patrícia ou qualquer coisa. E por isso é que também não se acompanha em coaching ou em psicologia os seus. E acima de tudo porque o pedido também não é o mesmo. Ou seja, aquilo que a Patrícia, neste caso, espera de mim, não é o que espera de um coach, é o que espera do marido, não é? Se ela chegar à casa do trabalho e disser aquela gaja do trabalho é uma filha da mãe, e eu disser, mas como é que tu vês essa situação? Vou levar com uma frigideira, em princípio, porque não é isso que ela espera de mim. O que ela espera é que eu diga sim, essas gajas do trabalho. Não. Portanto, mas eu falava mesmo na quarentena, se tu usas algumas dicas nesta fase, porque, por exemplo, especificamente, sei lá, eu há coisas que às tantas não faço isso nunca no meu dia-a-dia. Desta vez, desde que estou aqui em casa, porque isto é tudo uma novidade, acabo por fazer quase um exercício em que, nas horas em que não durmo, não é? Antes de adormecer, penso assim, o que é que eu gostei do meu dia e o que é que eu não gostei? O que é que eu não quero repetir amanhã e o que é que eu quero manter? Estás a entender? Eu faço isso. Que é para ver se a coisa vai correndo melhor, não sei. Sim, há coisas, eu não sei se é só por causa da quarentena, mas é óbvio que a formação que fiz e as coisas que faço também depois transportam-se para mim enquanto pessoa, não é? Há coisas que eu mudo, há traços da minha personalidade que eu mudei, vírgula, vou mudando por causa disso. Na quarentena também. Eu acho que há coisas que eu trabalho às vezes com clientes, eu gosto pouco de lhe chamar clientes, mas é assim, que na questão da disciplina, por exemplo, que eu não tenho, e a minha vida e os meus horários permitiam-me não ter, até à data. E hoje tenho que me obrigar mais um bocadinho. Porque agora, como tu dizes bem, comecei a escrever e a estar mais presente nas redes, acho que é assim que tem que se fazer e não sei o quê. E isso obriga-me a uma disciplina que eu não tinha. Eu dizia à Patrícia há pouco, foi há meia dúzia de horas, dizia-lhe, não tenho ideias para a minha story de hoje. E dei-me conta que foi a primeira vez que eu disse a minha story de hoje, como se fosse uma coisa já uma obrigação todos os dias. E essas pequeninas mudanças de hábitos, que são, acima de outra coisa qualquer, o núcleo do trabalho que eu faço com os meus clientes, são mudanças, basicamente é por isso que as pessoas vêm ter comigo, porque querem mudar e não sabem como, essas aplico-as agora comigo. E depois há coisas do foro da psicologia, que foi uma formação, é uma pequena pós-graduação, não é uma licenciatura em psicologia, mas há pequenas coisas do foro da psicologia que eu aplico em mim e maioritariamente em mim, porque acho que aplicar coisas noutros ou é manipulador ou até na realidade é falso, porque tu não tens o poder de aplicar técnicas noutros, eu acho que cada um aplica em si o que quiser, mas aplica em mim, às vezes aplica em conversas e às vezes aplico muito em escuta. Embora a Patrícia ache que não, porque a Patrícia diz sempre que eu não ouço nada do que ela diz. Eu não acho que isso seja verdade, mas é capaz de ser. É possível, é possível. Sim, é capaz de ser. É capaz de ser. Sim. Possível, é. É capaz de... Ela foi ontem, acho eu, que ela disse sempre fazemos não sei o quê para o jantar, ou o que é que foi. E eu disse, não, vamos fazer os camarões porque não sei o quê. E não tinha zero memória, zero bola dela me ter falado no jantar, mas acho que falou sim, e eu não... Há isso também, né? Mas só para... Tu continuas com o trabalho? Tens tido mais ou mantens? Como é que está assim? Sim, eu vou-te dizer, há coisas que eu mantenho, acompanhamentos de pessoas em coaching que se faziam presencial e agora fazem-se em videoconferências, sobretudo porque acompanho pessoas noutros países e, portanto, não tenho outro remédio, mas faz-se, isso faz-se. Eu já fazia algumas por videoconferência e, portanto, isso faz-se.
Fazia acompanhamentos de coaching de equipa, portanto, coletivos numa empresa, e isso morreu, porque é complicado fazer presencial com não sei quantas pessoas. E a formação, que eu já há algum tempo tinha vontade de fazer formações em formato virtual, formato online, porque interessa-me, em alguns pontos, chegar a mais pessoas, agora foi uma oportunidade, foi uma forma de queria duplicar. Mas sabes que é interessante, porque isto veio-me ensinar algumas coisas sobre os estereótipos que nós tínhamos. Esta história de que mais ano, menos ano, o digital vem substituir isto tudo, eu estou convencido mais do que nunca de que não vem substituir porra nenhuma, porque eu até posso ganhar exatamente o mesmo, e é mais ou menos o caso, a fazer uma formação presencial ou a fazer uma formação online, porque o conteúdo é exatamente o mesmo, mas não me sabe ao mesmo. Sabes? E não há o contacto com as pessoas. E depois o teu marido descrevia ali há bocadinho que eu sou uma gaja muito bonita. Eu nesse aspecto, eu sou muito de toque, sabes? Uma das coisas que eu sinto falta é de abraços. Eu gosto de tocar pessoas e portanto isto de estar um dia inteiro, que é escalonado, não é um dia seguido, mas a fazer formação em frente a um computador, as pessoas falam e a gente ri-se e há perguntas e elas aprendem alguma coisa, que é basicamente o que me interessa numa formação. Mas para mim não é a mesma coisa. E portanto eu acho que esta história de que o digital vem substituir tudo, não. Sim, eu também acho. Eu acho que às tantas não vem substituir, e sem dúvida nenhuma, acho mesmo, mas acho que com isto o digital assumiu aqui um papel, na minha opinião, assumiu a sua posição. Às tantas, ele é fundamental para nós, consegue-nos colocar agora em si. Olha. Sim, eu estou a ler. Estás, né? Consegue colocar. Isto é uma coisa séria, não é? O digital, mas estava a dizer que o digital às tantas consegue. Opa, eu acho que tem a grande vantagem que. Nota-se que aí em casa ele está mais folgado. Está. Não sei o que é que lhe está a acontecer. Mas sabes que eu ouvia a Rita e não só, a dizer das transformações que isto traz, e anda uma onda agora de opinião de que isto vai trazer grandes transformações a nível societal. E eu vou-te dizer, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, eu não tenho uma visão assim tão romântica. Eu acho que, embora eventos destes tragam transformações societais, a espiral dinâmica explica isso, eu acho que não é o que vai acontecer se isto acabar em breve. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que se isto durar um ano, connosco todos fechados em casa, a uma dada altura a transformação na sociedade vai ser incrível. Mas se isto agora, se levantar o estado de emergência, já há uns quantos que vão para a rua, e depois há outros que vão trabalhar, e depois há outros que não sei o quê. Olá, Alice! Olá! Estás boa, meu amor? Estás? Se nós regressarmos aos poucos e poucos à normalidade, eu acho que isto na sociedade não vai mudar coisíssima nenhuma. Eu acho que e a primeira coisa que vai acontecer para que isso não aconteça é o retorno à economia. As empresas, todas, mais pequenas ou maiores, porque há uma preocupação grande, e ainda bem, com pequenas empresas, e eu não é que não me considero, mas eu acho que o meu trabalho sou eu, e portanto, se eu não trabalhar, basicamente estou em casa, mas não tenho despesas, salvo seja. Pessoas que têm empresas pequeninas, mas que têm a responsabilidade de pagar salários, é pior. Eu acredito que haja muita gente que dorme menos que eu à noite, mas por outros motivos. Mas ainda assim, não se caia no erro de pensar que empresas grandes não sofrem do mesmo. Eu trabalhei numa multinacional em 50 países que deve estar a sofrer as passinhas do Algarve, porque, embora tenha uma almofada, tem, no caso desta, 100 mil salários para pagar todos os meses com lojas fechadas. E, portanto, eu acho que a primeira coisa que vai acontecer é que as empresas todas, grandes e pequenas, vão querer fazer tudo e mais alguma coisa, 30 por uma linha, para ganhar aquilo que perderam este tempo todo. Sim, isso é também um dos receios. Sem dúvida. Eu acho que nós vamos rapidamente voltar a velhos hábitos, sabes? Eu não tenho uma visão assim tão romântica como as pessoas têm. Isso é uma das coisas que eu também escrevia há pouco tempo, era isso, era que às tantas tenho esse receio e também acho como tu, que se isto voltar agora assim tão rápido, por um lado é bom, não é? Melhor, mas tenho esse receio que se volte tudo ao mesmo. Sim. Sim. E eu estou a ouvi-la. E sabes que eu até acho, eu escrevi sobre isso também, que eu sou um grande adepto do que se chama o remote work, que é trabalhar à distância. Mas isto que estamos a fazer não é isso. Nós não estamos a trabalhar à distância. Nós estamos obrigados por decreto a estar 24/24 em casa. E vai que até o trabalhar à distância, uma das coisas que defende é evitar o isolamento.
lá porque não estás no escritório, não te feches em casa e não saias tipo o bicho. E, portanto, eu tenho algum receio de que este teletrabalho que nós estamos a fazer, que ainda vá matar as hipóteses do verdadeiro remote work, porque eu tenho para mim que quando isto começar a acabar e as pessoas começarem a ver a luz ao fundo do túnel, que é uma coisa que a mim me falta um bocadinho. A mim custa-me pouco estar em casa. Custa-me não saber quando é que isto acaba. Mas eu acho que quando começar a acabar, as pessoas vão ter todas uma vontade incrível de voltar a trabalhar em equipa e barulho, e escritório e não sei o quê. E se lhes falarem olha, teletrabalho, trabalhar em casa, eu tenho para mim que há muito pouca gente que vai querer. Porque eu acho porque eu acho que, pá, eu vou-te dizer, e tu tens o caso da Alice, eu tenho o caso da Emma, que não se compara, mas quando tu tens 3 filhos em casa e tens que trabalhar e fazer professor primário, eu tenho para mim, do ponto de vista psicológico agora, que a emoção que te fica gravada deste período de teletrabalho não é positiva, é mais uma emoção negativa do que uma emoção positiva. E quando te voltarem a falar em teletrabalho num futuro próximo, é essa emoção, é essa atitude negativa que tu vais buscar da lembrança, se calhar inconsciente, que te ficou gravada no cérebro. Vais ficar com a ideia de dizer assim, é pá, trabalhar em casa não, porque isto foi uma grande seca. Não é o mesmo tipo de teletrabalho. Pronto, é isso. Eu entendo isso e também acho que pode acontecer e realmente tu teres essa lembrança de que isto foi terrível e não queremos isto, e até porque não podes sair de casa e logo aí à partida estás completamente diferente, mas tenho muito receio realmente que isto volte tudo ao mesmo. E quando digo em várias, muito também a questão, imagina, do desperdício, acho que estamos todos muito mais contidos a pensar nas nossas compras, o que é que vamos jantar, o que é que não vamos, o que é que vamos comprar, não vamos tantas vezes aos sítios. Pai, eu gasto menos acho que isso dinheiro era agora. bom de manter, há uma série de coisas, e acho que também percebemos que há muita coisa que realmente conseguimos fazer ou seja, no tal teletrabalho. Realmente as condições não são as melhores, mas gostava muito que se aprendesse e que se percebesse que há coisas que são possíveis. Claro que o contacto é fundamental, o estar em equipa é fundamental, não é? Mas tenho receio que realmente isto não se aprenda grande coisa. Mas sabes que vamos estar todos preocupados em voltar tudo. Sim, então... há esse risco. É claro que eu, como tu, gostava que as pessoas tirassem lições daqui e que mudassem os comportamentos com isso. Sobretudo porque isso dá-me trabalho, porque é o que eu faço, não é? Portanto, gostava muito e depois as pessoas ligavam-me e diziam gostava muito de mudar este hábito e eu tinha trabalho com isso. Mas, repara, o que acontece hoje é que tu até aqui, cada vez que ias a um sítio qualquer, vias, estou a mandar para o ar, vias a Zara e vias a FNAC e vias não sei o quê, e de vez em quando compras coisas. Agora, ou vais ao computador propositadamente, ou já não há aquela compra, que não é aquela compra de impulso ao pé das caixas, com as coisinhas pequeninas que tu tiras, mas é a compra de impulso porque todos os dias passa e vai-me ficar gravando na memória. Isso já não existe. Embora eu seja um mau exemplo, porque eu acho que já comprei tudo o que havia para comprar na Amazon. Mas... eu não comprei nada. Epá, eu quero comprar algumas, mas não... Mas era uma necessidade que eu queria satisfazer. Não tinha nada a ver com coisas que eu precisasse. E o que acontece é que eu acho que nós podemos aprender com isso. Ou seja, eu acho que nós, quando voltarmos efetivamente à vida normal, vamos voltar todos os dias a passar pelas Zaras e pelas FNACs. E eu estou longe de fazer um boicote a esses sítios. Claro que não. E tem coisas que também precisamos. Mas deve-nos mostrar que estar 1 mês e meio em casa, ou seja o que for, sem necessitar de comprar tanta coisa, deve-nos trazer algumas luzes sobre qual é a necessidade de comprar tanta coisa quando começarmos a sair à rua. Se cá não há. Não é? E eu até acho que a maior parte das pessoas, e é com isso que eu trabalho, eu acho que a maior parte das pessoas sabe que não há essa necessidade. As pessoas têm hábitos, alguns mais compulsivos do que outros, e não sabem como é que os substituem. Mas isso, a minha amiga Marisa diz que eu comprei na Amazon um cortador de alho. Comprei, que é uma maravilha. Tem uma coisinha assim, depois puxas uma cordinha, é espetacular. Sim, é espetacular. Olha, acho que isto está a ficar escuro de repente, deve estar quase a chegar a hora, e nós fugimos aqui um bocadinho, mas eu, por mim, ótimo também da maternidade, não é? Opa, já vem aqui o Vítor outra vez, mas pronto. Oh, meu Deus. Eu vou aquela boneca voltar Opa, por favor, a sério. Prefiro a minha filha a mandar emojis. Não, a boneca, Vítor. A boneca é a Emma, mas não é para comprar na Amazon, é para vender na Amazon. Eu já quis vender a minha filha no OLX, mas ninguém dá nada por aquilo. Olha, e então ser pai de primeira viagem, como é que é? Esta primeira viagem também é bom, há coisas muitas vezes. Sim, tu disseste bem, era uma coisa que eu queria muito e com a qual lutámos com todas as forças. Eu vou-te dizer, sabes que eu passo por diversas fases. E tu dizias há pouco à Rita, e é aquilo com que eu mais me identifico, é crescendo, acho eu. Eu
quando a Emma nasceu, tive aquele vislumbre que esperava ter, que é os olhos a brilhar, uma emoção que te enchia o corpo, espetacular, olhar para ela a primeira vez. E isso durou para aí 10 minutos. E depois entrou o cérebro de gestão, porque a mãe ficou no recobro, 2 horas e tal, e depois eu não sabia se era para lhe pegar, se não era, porque aquilo metem-te lá numa sala com o bebê dentro de um cesto de IKEA e vão à vida deles. Pronto, e tu estás ali. E eu vou-te explicar, eu acho que o amor pela Emma tem crescendo, e isso é outra coisa da qual eu às vezes me culpabilizo. Eu tenho uma coisa boa, que é, isso aconteceu-me hoje, por exemplo, não me acontece todos os dias, que é, há alturas em que eu olho para a Emma e sinto que a amo mais do que há 10 segundos atrás. Mas vai-te acontecer porque muito. Ela sorri, e eu sinto isso a crescer. Agora, culpabilizo-me porque acho sempre que não é suficiente. Mas tenho para mim que isso é uma coisa que me vai atormentar toda a vida, portanto... Olha, isto está-me aqui a dizer que falta 1 minuto e 20 segundos. Estamos em contagem decrescente. Está aqui a dizer. Ah, eu não sabia. Estamos, tipo, passagem, nem eu. Portanto, olha, eu estou a gostar imenso da nossa conversa. Fazemos o nosso... Não sei se queres deixar também aqui uma mensagem qualquer. No fundo, o que é que pais fechados em casa, quando está quase a acabar, o que é que queres dizer? Sim, se puder deixar uma mensagem só, tenham paciência e encontrem maneiras de se livrar do stress. Porque o stress não é aquela grande catástrofe que acontece de uma vez, são coisinhas pequeninas que se acumulam e a uma dada altura têm um tamanho muito grande. Corram, façam desporto, batam com a cabeça nas paredes, como quiserem, mas livrem-se, porque isso, se estamos fechados nisto mais um mês, psicologicamente a coisa fica muito dura. Ok. E olha, gostem dos vossos filhos, eu gosto da minha, quem é que tem, era a que havia. É assim, não podemos trocar, não é? Não. Olha, um brinde, obrigada. Um brinde, minha querida, obrigado. Foi uma ótima mensagem aqui para terminar. Isto está mesmo aqui a terminar, portanto, um beijinho aí para casa. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijinho. Adeusinho. Beijinho. Tchau. E acabou aqui a nossa happy hour. Hoje aqui estendemos um bocadinho para a maternidade, mas acho que foi ótimo. Espero que tenham gostado.